Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Preste atenção que eu vou falar para você. Guarde no seu coração o que você vai ouvir hoje. É de suma importância essa revelação que eu tenho que passar para você. Ou você entende o que Deus vai falar hoje para você mudar de vida, ou você vai ter uma vida amarrada toda a sua história. Toda a sua história vai estar amarrada, toda a sua vida vai estar amarrada, toda a sua família vai estar amarrada. Você precisa entender o que eu vou passar para você agora em 8 minutos, estourando 10 minutinhos. Você fica comigo até o final desse vídeo? Você tem disposição de ficar até o final desse vídeo? Porque, aliás, estamos falando de você. Estamos falando de você. Você precisa sair dessa situação. A porta precisa abrir para você passar. Mas o negócio não é só a porta abrir para você passar. Porque se fosse só a porta abrir para você passar, seria muito fácil. Mas não se trata só da porta abrir para você passar. Existe por trás de tudo isso uma dinâmica. E é a falta da dinâmica que está amarrando a sua vida. É por você não entender a dinâmica que existe por trás de tudo isso que está fazendo a sua vida travar, que está fazendo a sua vida não prosperar, que está fazendo a sua vida não dar certo em nenhum aspecto. Eu sou o pastor João Alves e eu peço para você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique aí no sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu joinha. Pegue esse vídeo e compartilha para a tua família, compartilha para os teus amigos. É muito forte o que eu vou falar para você. Eu estou com o meu computador aberto aqui no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, fala sobre o bom pastor. Do versículo 1 até o versículo de número 18, não sei se é isso mesmo, do versículo 1 até o versículo de número 21, do versículo 1 até o versículo 21, você encontra. Não, até o versículo 18, tá? É até o versículo 18. Você encontra Jesus falando sobre alguns assuntos. Alguns assuntos. Primeiro, ele fala no versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta, já está falando de porta, como eu falei no começo do vídeo, de porta. Aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Jesus fala de porta, Jesus fala de ladrão. Versículo 12, ele continua dizendo, aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor. Aí já está falando de pastor. É porta, ladrão, pastor, ovelhas. Jesus começa a falar algumas coisas que você começa a dizer, puxa, o que é que ele está falando? Mas João 10, versículo 1 ao versículo de número 18, é muito claro. Você não precisa de uma exegese para entender o que ele está falando. Ele está falando assim, ó, olha, gente, a ovelha precisa do pastor. A ovelha precisa ser guardada. A ovelha precisa sair de onde ela está sendo guardada para comer, para se alimentar. A ovelha, depois da hora que ela come, pega um solzinho, fica ali fora, ela precisa entrar novamente para ficar guardada para passar a noite ali. Aí Jesus começa a dizer que a ovelha precisa do pastor para tudo. Mas só que o pastor, o pastor, ele é o único responsável pela ovelha. O pastor. O pastor, ele é o único responsável pela água que a ovelha toma, pela comida que a ovelha come, pela pastagem que a ovelha tem, pelo campo que a ovelha está. Ou seja, isso é serviço de pastor. Mas não é só pastor que trabalha com ovelha. O mercenário também trabalha com ovelha. Jesus fala que aquele que não passa pela porta, que não tem acesso à porta, é ladrão, é mercenário. Jesus fala que as ovelhas, ela é educada pelo pastor para ouvir a sua voz. A ovelha, ela é boa de ouvir, não de ver. É por isso que o apóstolo Paulo fala
Paulo ele escreve a sua carta dizendo que melhor é ouvir do que falar. As ovelhas, ela é boa em ouvir. E o pastor, sabendo disso, o pastor conversa com elas. Você consegue ter tempo para ouvir a voz do seu pastor? É o primeiro ponto dessa mensagem. Você consegue ter tempo para se desconectar de tudo e começar a querer ouvir a voz do pastor? Porque existe um mistério quando você começa a ouvir sempre a voz do pastor. Você começa a identificar quem fala com você. Você começa a saber quem é que está falando com você. A Bíblia fala que quando não é o pastor que está falando, mas é o mercenário, a ovelha identifica que não é a voz do amado, não é a voz daquele que guia ela para as águas tranquilas, não é a voz daquele que guia ela para as pastagens verdes. Então, o que é que elas fazem? Elas fogem. Você tem que aprender a fugir. Você tem que aprender a fugir quando você ouvir alguma coisa que você sabe que não é Deus que está falando. Aí você fala para mim, Pastor João, como é que eu sei que é Deus e não é? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Você precisa disso. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da Bíblia Sagrada. Você precisa passar 1 hora lendo, meia hora lendo, 10 minutos lendo, um dia lendo, não sei, mas você precisa diariamente comer a palavra de Deus. Que você fazendo isso, minha irmã, meu irmão, você fazendo isso, você não vai ser enganado por nenhum mercenário. Hoje nós estamos vivendo uma vida de mercenários. Os mercenários estão atacando a igreja. Os mercenários estão detonando a igreja. E outra coisa, não é qualquer mercenário, são mercenários que estão se instruindo. Eles estão aos poucos, se familiarizando as ovelhas, se familiarizando. Mas a ovelha sabe quando não é Deus. É ou não é, irmã? Irmã, fala aí, é ou não é? A gente sabe quando não é Deus no negócio. A gente sabe quando não é Deus na causa. A gente sabe, a gente bate o olho e sabe quando não é Deus numa situação. Não é verdade? O mercenário, por mais que ele queira fantasiar, a ovelha que ouve constantemente a voz do seu pastor, ela não se deixa cair por essa conversa. Ela não se deixa cair por essa situação, porque ela é guiada. Ela é guiada. Minha irmã, você que está me ouvindo hoje, meu irmão, você que está me ouvindo, aprenda a ouvir a voz do seu pastor. Quando eu falo a voz do seu pastor, estou falando literalmente a voz de Deus, irmã. A voz de Deus. Eu sou pastoreado, eu e a minha esposa somos pastoreados por um homem aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu falar homem, qualidade homem, por um homem no Rio de Janeiro, há 22 anos. Há 22 anos, este homem, por nome Jorge Caetano de Souza, ele é nosso pastor. Ele tem qualidade de pastor, tem perfil de pastor, tem uma família de pastor e ele é um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor. Eu e a minha casa somos pastoreados. E vocês estão vendo que o meu olho está um pouco irritado, né? Nesses dias, terça-feira passada, agora eu ia pregar lá na nossa igreja, hoje é sábado, dia 13. Dia 13. Terça-feira passada, eu ia pregar na nossa igreja, e eu não fui porque esse olho estava muito irritado. E eu fiz um vídeo e mandei para ele, disse, ô pastor, não vou poder estar no culto, olha as condições de meus olhos e tal. Quando foi no final do culto, ele me ligou e disse, meu filho, procura um médico, um oftalmologista, veja isso aí, eu vou aproveitar e vou orar por você. Você viu? Ele disse para mim, olha, você procura um profissional da saúde. Enquanto o profissional da saúde vai cuidar de você, eu cuido de você em orações. Irmão, a função do pastor é cuidar da ovelha, é guardar a ovelha, é proteger a ovelha, é alimentar a ovelha, é engordar a ovelha, é tosar a ovelha, é curar, sanar
as feridas da ovelha. Essa é a função do pastor, minha irmã. Se você está sendo pastoreada e, infelizmente, quem está te pastoreando não é um pastor, você tem problema. A Bíblia fala, você lembra da passagem de Lucas, dos gadarenos, Marcos, né? Marcos 5, se eu não estou enganado, dos gadarenos. A Bíblia fala que os porcos que os demônios entraram eram cuidados por um pastor, pastor de porcos. Pastor geralmente é de ovelha, irmã. Irmã, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Fuja dos mercenários. Fuja. Eu vou terminar falando para você só pincelando essa situação. Uma irmã chegou para mim e disse: Pastor João, eu estou muito triste porque a igreja que eu congrego, eu tenho uma líder lá e ela só lembra de mim no dia do pagamento. Ela sabe que quando bate o dia do pagamento, ela vai lá na minha loja e ela vai buscar o dízimo. Todos os meses é a mesma coisa, eu estou ficando constrangida. O que é que eu faço, pastor? E eu aconselhei ela: se minha irmã, vá para uma igreja séria. Vá para uma igreja onde o seu líder se preocupa com você e não pelos seus bens. Vá para uma igreja onde o seu líder se preocupa de cuidar de você para você cuidar dos seus bens. Vá para uma igreja onde o seu líder está preocupado de ver o seu bem-estar e o bem-estar de todos que estão ao seu redor. Minha irmã, meu irmão, chegou o tempo de você tomar uma posição na sua vida. Saia da mão dos mercenários e caia debaixo da mão do verdadeiro pastor. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Até os próximos vídeos. Shalom.